Ultimamente há muitos produtos alimentícios que eu vejo aí pelo supermercado quando vou, que utilizam alimentos geneticamente modificados na sua composição. Alimentos esses que são baseados de soja e milho, como por exemplo cuscuz, óleo de soja, biscoitos recheados, como por exemplo trelosos, bolacha ou biscoito de água e sal, como se quer chamar, e entre outros produtos que consumimos eles diariamente sem mesmo sabermos que eles são alimentos transgênicos que têm composição com alimentos geneticamente modificados. Esses transgênicos são altamente perigosos e eles querem fantasiar e você dizendo que eles não são, que eles são a solução para algo que eles acreditam que seja. Olá, eu sou Kofu. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dê o like nesse vídeo para que esse tipo de conteúdo seja transmitido para mais pessoas que possam também melhorar a qualidade do canal. De um lado, existem defensores que argumentam que a existência desses alimentos geneticamente modificados são a solução para a fome do mundo, entre aspas, devido ao aumento da produtividade. Mas já de outro lado, observa-se que os opositores afirmam a existência de interesses individuais de aumento na lucratividade que o sistema capitalista tanto deseja, e também que esses tipos de alimento podem possuir grandes riscos para a saúde humana. Bom, há várias pesquisas que demonstram que o consumo desses alimentos transgênicos em certos períodos pode causar malefícios à saúde humana e até doenças e sequelas irreversíveis. Um exemplo disso é um estudo que foi realizado em ratos durante 10 anos, eles se alimentando de milho transgênico na Inglaterra, se eu não me engano, que ao decorrer do tempo, os cientistas foram percebendo que os ratos estavam começando a apresentar tumores em seus órgãos. Tumores esses que foram dados justamente pelo consumo de milho transgênico durante um período de 10 anos. Então esses alimentos, eles afetam nosso organismo, mas não afetam de forma rápida. Eles demoram um pouco para começar a surgir os malefícios, assim como qualquer tipo de alimento industrializado ou ultraprocessado que pode ter. Os problemas que eles podem causar não aparecem de imediato. Eles aparecem ao longo do tempo, vai apresentando pequenos sintomas, e já como temos uma alimentação muito variada, esses tipos de alimentos vão ficando cada vez mais ocultos. A gente acaba que não ter essa noção de identificar o que está acontecendo, o que está causando aquilo, o que está causando o problema no nosso corpo. Em 1997, um rebanho no estado de Hesse, na Alemanha, aconteceu um caso de um rebanho de 70 vacas leiteiras que foi intoxicado por consumir milho transgênico, no qual esse produto consumido continha toxinas acima do permitido ao consumo. Então, o que resultou no sacrifício de todo o rebanho, ou seja, todo o rebanho foi sacrificado por conta da intoxicação acima do normal permitido do consumo. Aqui vem um detalhe interessante: essa intoxicação acima do permitido do consumo surgiu após 2 anos de consumo desse tipo de milho, ou seja, muitos dos alimentos que a gente consome. Isso é relatado no livro Transgênico, a Semente do Mal, de Antônio Inácio. Napoleão Hill nos alerta no livro Mais Esperto que o Diabo que a má administração da alimentação são isca para diminuir nossa capacidade de pensamento e cair no hábito da alienação. E assim, caindo no hábito da alienação através dos alimentos, isso se transcreverá para as outras áreas, ou seja, você se alienará nas outras áreas. O que Napoleão Hill quis dizer é que a gente não tomar cuidado com os alimentos que a gente consome e o que ele pode transmitir para a nossa vida, eles podem acarretar na diminuição da capacidade de pensamento, ou seja, seu raciocínio vai ficar cada vez mais fraco, cada vez mais limitado. E isso faz com que nas coisas que você for fazer na sua vida, isso acaba limitando nas suas atividades e na sua forma de pensar sobre o mundo. Assim, você se alienará nas outros setores que a vida tem a oferecer a você. Então é muito importante prestar muita atenção naquilo que a gente vai consumir, principalmente que estamos falando aqui de alimentos transgênicos, alimentos geneticamente modificados, que esses alimentos são muito perigosos. E aqui eu vou mostrar agora algumas desvantagens e vantagens também. Eu peguei aqui num artigo da Escola do Paraná, se não me engano, que fala justamente sobre isso. Antes de falar disso, não se esqueça de
dar o like nesse vídeo se você estiver gostando e estiver vindo até aqui. Não custa nada e vai me ajudar demais a divulgar esse tipo de conteúdo para o canal. Bom, vamos começar com as vantagens listadas aqui no artigo do cultivo dos alimentos transgênicos. Vamos lá. Eles possuem maior demanda de alimentos. Se você comparar, você pegar, por exemplo, um milho normal e um milho transgênico, o milho transgênico com certeza vai ter mais demanda, vai ter uma produtividade bem maior do que o milho normal por causa da genética modificada. Bom, ele tem maior resistência quanto à durabilidade e a utilização de agrotóxicos, ou seja, eles não são altamente infectados pelos agrotóxicos, eles possuem maior resistência nisso. São mais enriquecidos com nutrientes necessários na alimentação humana. Isso aqui eu já acho meio estranho, mas está aqui no artigo, não acho que seja verdade, mas vou seguindo. Maior durabilidade por parte de alguns alimentos. Baixo custo de produção e descoberta da insulina. Bom, aqui uma coisa interessante que é um baixo custo de produção, né? Ou seja, eles produzem muito com um preço muito baixo, o que é bastante interessante, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Agora vamos falar das desvantagens em cultivar os transgênicos. Os estudos não são suficientemente comprovados quanto à inexistência de prejuízo ao organismo humano e sem uso discriminado na alimentação, ou seja, não tem muita comprovação científica de que esses alimentos sejam indicados para o consumo na alimentação humana sem consequências drásticas e desenvolvimento de doenças em si. Pode conter uma perda na biodiversidade e na erosão genética. O surgimento de super ervas daninhas com resistência a herbicidas. Herbicidas é um tipo, se eu não me engano, é um tipo de substância que eles jogam nas plantas para evitar o surgimento dessas ervas. Aí, ou seja, as ervas vão se adaptar desse tipo de produto e vão se desenvolver virando super ervas daninhas. Olha que coisa interessante. Se um dos propósitos era reduzir isso, era fazer com que as ervas daninhas não atrapalhassem o cultivo, agora elas evoluíram e agora atrapalham o cultivo. Olha que interessante. Resistência de insetos a pesticidas, que no caso é o veneno para matar os insetos, ou seja, ele vira super insetos resistente. Aumento da nossa resistência a antibióticos. Isso aqui é interessantíssimo. Quem toma antibiótico que come geralmente alimentos transgênicos, olha aí o que acontece. O que pode acontecer com você? Pode desenvolver resistência a antibióticos. Surgimento de super doenças. Bom, já que estão mexendo com genética, né? Ou seja, com organismos geneticamente modificados, então é bem provável que possam nascer super doenças. Doenças que geralmente eram mais no nível mais tranquilo. Geralmente doenças que tem um determinado nível, agora eles podem superar esse nível, tornando cada vez mais mortal. Tá? Pode ocorrer mutações genéticas e aparecimento de novos vírus, caso está mexendo com genética. Pode causar alterações no sistema imunológico, pode causar alergias, ou seja, se você provavelmente tem alergia como eu tenho aqui, provavelmente é uma das causas que pode ocorrer de você estar sendo uma pessoa alérgica. E aqui ele não fala exatamente que tipo de alergia você pode desenvolver, mas geralmente deve ser as alergias mais tradicionais, tipo rinite, sinusite, alergia a alguns alimentos, é causado justamente pela indigestão dos alimentos transgênicos. Olha que coisa interessantíssima. E interferência na cadeia e na teia alimentar, suprimindo fontes de alimentos por parte dos animais. E além também da intoxicação que eles podem fazer nos animais, por exemplo, frangos, bois, vacas, que desses alimentos vão sair a carne deles, e a carne deles vão sair um pouco modificado por conta desse tipo de alimento. É até interessante que ao longo desse artigo que eu estava lendo aqui para produzir esse vídeo, ele retrata uma experiência bem interessante com os alunos sobre essa questão da alimentação, onde eles mostram todo o processo de trabalho que eles fazem para apresentar esse tipo de conhecimento dos alimentos transgênicos, porque primeiro eles conhecem, fazem uma certa pesquisa, fazem algumas atividades bem legais, bem práticas assim, de por exemplo incentivar os alunos a investigar os alimentos que contêm a simbologia com o caso T maiúsculo, com um triângulozinho, e mostrar para eles se eles consomem esse tipo de alimento ou não, ou se esse tipo de alimento está muito presente nas residências onde eles moram. E até esse impacto de certa forma com a forma de como os alunos veem esses tipos de alimento e tomam certos tipos de decisões conforme o conhecimento vai se aprimorando
através desse tipo de assunto. Então tenha muito cuidado ao comprar agora alimentos que podem conter alimentos geneticamente modificados, principalmente preste bastante atenção com milho e soja. Esses são um dos maiores produções de alimentos transgênicos do Brasil e estão muito presentes em vários tipos de alimentos. Então tome cuidado com esses tipos, reduza ao máximo se possível. Elimine da sua vida isso, que vai fazer um bem-estar muito grande. Bom, por hoje é só. Agradeço pela atenção até chegar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E é isso, ficam bem, se alimentam bem. Conforto, desligo.